E para falar mais sobre o Santos, nessa importante data, nós recebemos aqui no estúdio o presidente do Peixe, Modesto Roma Júnior. Participa comigo dessa entrevista o editor do Santa Portal e comentarista esportivo do Caderno Regional, Juan Real. Boa noite, Juan. Boa noite, presidente. Obrigado pela presença conosco. Imagino que o senhor esteja bastante emocionado nessa data, comemorando 103 anos aí do Santos Futebol Clube, e principalmente porque o senhor está na posição agora de presidente desse clube tão tradicional. Obrigado pela presença. Você sabe que o hino do Santos Futebol Clube diz que o Santos é o motivo de todo o meu riso, de minhas lágrimas e emoções. Então a gente tem que obedecer o hino e se emocionar, sorrir e chorar pelo Santos Futebol Clube. Eu sei que o senhor se emocionou o dia todo hoje, né, presidente? Vou tentar não mexer muito mais com o seu coração, então. São quase 4 meses já no cargo. Qual é o balanço que o senhor faz? É um balanço positivo? Ficou dentro da sua expectativa em relação ao cargo que o senhor ocupa agora, presidente? Irineu, foram 100 dias. Hoje, amanhã, na realidade, fazem 100 dias 100 dias. que nós estamos à frente do Santos. 100 dias, pegamos o clube numa situação difícil, bastante difícil. Nós tínhamos folhas, nós tínhamos jogadores indo embora, nós tínhamos empresas de manutenção que não estavam dando a manutenção por falta de pagamento, na parte de TI, na parte de gramados, em outros setores também. Nós tínhamos fornecedores que estavam querendo parar de fornecer. Não foram dias fáceis, mas passamos esses primeiros 100 dias, montamos uma equipe que se mostrou capaz de ser semifinalista do Campeonato Paulista e estamos avançando. Vamos lutar agora, amanhã, pela nossa vitória de número 3.000 na história. Vamos lutar no domingo para irmos às finais pela 7ª vez consecutiva do Campeonato Paulista. Vamos à luta. Afinal de contas, o Santos merece muito mais. Boa noite, Irineu. Boa noite, presidente. E ainda voltando nessa questão financeira, presidente, o Conselho Fiscal vai anunciar o boletim financeiro de 2014 e o Santos tem uma dívida de 150 milhões a curto prazo, uma situação que vai ter que ser resolvida logo. Como é que a sua equipe já está planejando isso? Esse problemão que vem, embora dentro de campo a equipe esteja funcionando super bem, afasta um pouco essa impressão de que o Santos continua no problema deixado aí, essa, entre aspas, terra arrasada, né? O Santos está bem em campo, mas ainda tem esse problema real e próximo aí para o senhor ter que resolver. A gente precisa entender que o balanço é uma fotografia do 31 de dezembro. Sim. Não é a realidade mais de hoje. As coisas hoje estão um pouco melhores. Nós reduzimos bastante as folhas de pagamento, reduzimos gastos, diminuímos custos. Estamos trabalhando para pôr a casa em ordem. Não vai ser fácil, mas nós temos uma equipe muito competente, uma equipe de trabalho realmente que tem se dedicado muito, tanto no futebol quanto na administração, nas finanças, no jurídico. A medida provisória 671 ajuda, né? Olha, que refinancia, né, a dívida dos clubes, mas também estabelece normas, né, do chamado fair play econômico dos clubes, presidente. Ajuda essa medida provisória? Eu conversava hoje sobre a medida provisória com o ministro Jorge Hilton. Foi uma conversa bastante produtiva. E dizia ao ministro que essa lei tem algumas coisas muito boas. O fair play financeiro, a responsabilização dos dirigentes, isso é muito importante. Tem pontos negativos. A ingerência estatutária em algumas coisas das entidades de administração do desporto, isso não pertence a uma lei. Discutir esse assunto agora. Mas a gente entende também que numa democracia a gente deve buscar
o movimento pendular. A lei puxou o pêndulo para um canto. O Congresso vai puxar para o outro canto. E nós vamos chegar ao equilíbrio, que é onde está a razão sempre. A razão sempre está no equilíbrio. E tem aspectos muito positivos na medida provisória 671 e tem aspectos que precisam democraticamente ser debatidos no Congresso Nacional. Os dirigentes entendem que há uma certa ingerência na administração dos clubes, presidente, é isso? Esse é o lado negativo que o senhor está citando? Não é que os dirigentes entendem que há uma certa ingerência. Nós vimos que há uma ingerência. Quando determina que 70%, por exemplo, seja investido no futebol, não se gaste mais do que 70% do orçamento? Não, aí eu acho que está certo. O Santos, por exemplo, gasta 30%. Nós já nos Mas alguns clubes gastam 140, né, mas presidente? alguns clubes, essa é a parte boa. É. A parte da responsabilidade é boa. A parte de exigir que o dirigente seja responsável pelos seus atos, esse é o bônus da medida provisória. Agora, quando a medida diz que atleta deve ingerir na administração do futebol, está errado. Por quê? Porque se você tem uma associação, os sócios dessa associação é que determinam o que essa associação deve fazer ou não. Não pode vir terceiros colocarem a sua opinião como fato determinante. O Juan Real, que está aqui, por exemplo, é dono da emissora. Não adianta o Ranier, que está ali, que é simplesmente o empregado da emissora, querer dizer que o Juan deve continuar como sendo o editor-chefe do Santa Portal ou não. Quem determina isso é o Juan, que é o dono da emissora. Presidente, o Santos, em cima disso, o Santos tem 2 partidas de mata decisivas. Quarta-feira contra o Londrina, que é o jogo da volta, o Santos está em vantagem de 1-0, e depois no domingo contra o São Paulo. O Santos pode ir dos céus ao desastre, porque ele pode, ao mesmo tempo, permanecer em 2 competições ou sair das 2 na mesma semana. E a gente sabe que, além de títulos, envolve uma questão financeira e toda essa situação acontecendo. E o Santos estabeleceu metas e tetos nos jogadores, no treinador que manteve o Marcelo Fernandes. O senhor tem medo de ter que mudar esse projeto caso dê errado, quarta e domingo? Não tenho medo, não. Nós não trabalhamos na base do medo, Juan. Nós trabalhamos na base do planejamento, nós trabalhamos na base da confiança. Nós acreditamos vencer essas 2 etapas. É óbvio que é futebol e tudo pode acontecer. Nós queremos vencer o Londrina, a lógica diz que nós devemos vencer o Londrina. Quanto ao São Paulo, são 2 times iguais. São 2 times que vêm para disputar uma semifinal de um campeonato. E é uma semifinal. Qualquer resultado é normal. A vitória de qualquer um dos 2 ou o empate é um resultado normal. E aí uma disputa de tiros da marca penal. É uma coisa absolutamente normal dentro de uma competição. O São Paulo que enfrenta o Danúbio amanhã, não é, presidente? Valendo vaga também, né? Pode deixar o São Paulo numa situação melhor se vencer a partida. O senhor acha que esse jogo pode pesar no jogo contra o Santos depois? O São Paulo é uma equipe muito experiente. É uma equipe que tem maturidade, que tem um futebol bem determinado, bem direcionado. Mas são fatores que podem influenciar, é óbvio que podem. Vamos ver, vamos aguardar. Só rapidinho, presidente, só para colher a sua opinião a respeito do assunto, já que o Juan citou aqui o mata-mata, o senhor prefere mata-mata ou pontos corridos para disputar o campeonato? A gente discutiu bastante isso, né, Irineu? Eu prefiro mata-mata. O senhor prefere mata-mata? Eu prefiro. Há um movimento, né, agora em relação à volta do mata-mata, né, presidente? Nós precisamos Por que dar uma sacudida. É. Nós estamos desde 2003
no sistema de pontos corridos. No Campeonato Brasileiro, né? No Campeonato Brasileiro. Em 2002 era mata-mata, nós fomos campeões. Em 2003 começou pontos corridos, foi o Cruzeiro campeão. Em 2004 o Santos voltou novamente a ser campeão nos pontos corridos. Eu não sou casuísta nisso, mas eu acho que está na hora da gente dar uma mexida, de subirmos as torres platinadas e balançar as estruturas. É hora de se mudar um pouco e dar ao torcedor novas emoções, novas... Esse Paulista muito longo, com essa fase de turno muito comprida, não incomoda o senhor? Não poderia ser mais rápido e, de repente, espaço para outras partidas mata-mata? Eu conversava com o Reinaldo e com outros dirigentes da federação ontem, lá na federação, logo após o Conselho Arbitral, que definiu os mandos das partidas, e discutíamos isso, que precisávamos, para 2016, dar uma movimentada e uma rediscutida em tudo isso. Eu acho importante que a gente, de tempos em tempos, se reoxigene, que nós possamos ouvir o que o torcedor quer, como que o torcedor quer. E acho que 2016 é o ano ideal para se redirecionar o calendário do futebol brasileiro. Não seria o ano ideal para se criar uma liga, então, presidente, também? O senhor é a favor da criação de uma liga dos grandes clubes? Eu não vejo para quê. Eu não vejo a necessidade hoje de se criar uma liga. Eu acho que o futebol está mudando a direção do futebol esse ano, com a entrada do Marco Polo na presidência da CBF. Que assume amanhã, inclusive, né, a presidência? Assume depois de amanhã. Isso, na quinta-feira. Depois de amanhã. Quinta-feira. Eu acho que nós devemos trabalhar de acordo com o que o Marco trabalha. O Marco é um cara que mostrou isso na Federação Paulista, é um dirigente que ouve muitos clubes. E já, embora ele ainda não tenha assumido, já está imprimindo a sua marca. Nós temos tido muitas reuniões de clubes na CBF. Tivemos uma semana passada, muito produtiva. Está marcado já para o final desse mês uma reunião com o pessoal de marketing dos clubes, com o pessoal de organização de jogos, para discutir o Match Day, dar uma mexida geral. O futebol brasileiro vai ter uma nova estrutura a partir de quinta-feira, com a assunção do Marco Polo Del Nero à presidência da CBF. Porque a gente fica contente em ver, por exemplo, eu vejo aqui, por exemplo, os estádios novos da Copa, assiste o futebol, quer dizer, antes a grande reclamação era também em relação aos estádios, que não tinham condições. Hoje não, temos aí grandes estádios, mas me parece que a organização e a estrutura precisa também dar uma chacoalhadinha, não é? Precisa dar uma chacoalhada e vai ser dado, vai ser dado. Eu acho, e é uma coisa que eu defendo, eu sei que o presidente do Grêmio, o Bolzan, também defende, e outros presidentes defendem, inclusive a mudança do calendário. 2016 é o ano ideal para se mudar o calendário. O senhor diz isso por causa das Olimpíadas também? Que é obrigatório a diminuir o Brasileirão? Porque... A reestruturar, eu não falo em diminuir, eu acho que a temporada brasileira devia acompanhar a do resto do mundo, que começa em agosto e termina em junho. Então, essa mudança, se nós não fizermos agora, aproveitando o ano das Olimpíadas, vai ficar muito difícil do bonde da oportunidade de passar novamente. Mas isso é alguma coisa, nós temos um grupo de trabalho na CBF, composto de 8 clubes, e estamos trabalhando nessa readequação, em levar sugestões para os outros clubes. Isso faria uma mudança na questão de datas, na questão dos campeonatos regionais, dos campeonatos nacionais, mesmo de Libertadores, de Sul-Americana, de Mundial, tudo isso, uma readaptação a uma nova realidade. E isso vai ocorrer, com certeza, se não da forma que a gente quer, que é uma forma mais radical,
pelo menos uma mudança em parte vai acontecer em 2016. Só rapidinho. Presidente, nosso tempo é curtíssimo, temos milhões de assuntos aqui né? para perguntar para o senhor, mas uma que é uma curiosidade, obviamente, está ansioso em saber o torcedor santista em relação à situação do Ricardo Oliveira. Tá bem, estamos discutindo bem a questão do Ricardo, vamos resolver isso brevemente. Falei agora há pouco com o agente dele, ele esteve lá hoje na Vila Belmiro, eu não pude atendê-lo. Nós estávamos envolvidos em todas as festividades, mas amanhã de manhã a gente vai conversar e vai... O senhor diria que está bem encaminhado? Está bem encaminhado, sim. Tanto o Ricardo, o Robinho está bem encaminhado e o torcedor santista pode ter certeza que nós vamos ter boas notícias em breve sobre esses dois atletas. E Elano também, presidente? E Elano também. Mas eu vou dar um furo aqui hoje para Opa, você. isso é bom, aproveita. O Santos contratou já um reforço para o Campeonato Brasileiro. Presidente, avisa aí no seu telefone que o senhor está dando uma entrevista. Eu estou dando ao uma vivo no entrevista. Santos. Deve ser o Ricardo Oliveira querendo assinar o contrato. Pode desligar o telefone. Ricardo Oliveira querendo assinar. São concorrentes de vocês. Mas posso dizer que o Santos contratou o Rafael Longini, Opa, artilheiro do Audax. Né? artilheiro do Audax. Que boa Já notícia. está Né? com o contrato sendo assinado. E o dinheiro do Danilo veio em boa hora agora, presidente, também? Ainda não veio, vai demorar mais Vai um demorar pouquinho. ainda para chegar? É, nós estávamos vendo hoje, deve chegar só em julho. Só em julho. Presidente, a chegada do Paulo Verardi, o Santos finalmente vai ter um patrocínio de master de camisa? Qual a expectativa? A expectativa- Ele que chegou para assumir a gerência do A marketing. expectativa é que tenhamos. Ele não tem varinha de condão, mas é um cara que tem competência para tocar o marketing do Santos, um homem de muita experiência e de um passado vitorioso. Agradecer, Juan, obrigado pela participação. Agradeço. Presidente Modesto Juan, muito obrigado, viu, pela entrevista para a gente aqui no Caderno Regional. Parabéns mais uma vez pelos 103 anos do Santos Futebol Clube, que nós sabemos será ainda de muitas e muitas glórias ao longo dos próximos anos. Muito obrigado a todos, obrigado aos ouvintes da Santa Cecília.